Prólogo. O Deus da Guerra. O ano é 1000 a.C. No Vale do Níger, um religioso da cultura Nok criava uma escultura do Deus da Guerra. O nome desse Deus foi perdido, mas é muito possível que tivesse o fonema G mais 1, porque o Deus Gu do Voodoo e o orixá Ogum do Candomblé têm o mesmo fonema. Vale lembrar que o Voodoo foi criado na região onde hoje fica o Benin, não tão longe assim do Níger. Querendo reforçar a imagem imponente de seu Deus, o beato Nok cercou a base do forno sagrado com pesadas pedras vermelhas. Essas pedras, muito comuns na região, eram usadas para segurar o calor das brasas de carvão. Com toda a força de seus pulmões, ele soprou aquele fogo muitas e muitas vezes. Ele queria que sua estátua tivesse todo o poder do fogo. Acredita-se que os fornos de cerâmica eram considerados úteros sagrados pela cultura Nok, e apenas sacerdotes tinham acesso. Mas suas esculturas, muito vastas e muito bonitas, estão aí até hoje. Só que daquela vez, algo deu errado. A temperatura subiu além do previsto e o calor extremo rachou o forno. Meu Deus da guerra deve estar furioso. Como é que eu ouso quebrar o forno da minha vila? Desesperado, o sacerdote limpou os restos de cinza e carvão. Foi quando encontrou uma massa escura, esponjosa e incrivelmente pesada, onde antes estavam as tais pedras vermelhas. Ao golpear aquela pedra misteriosa com seu machado de pedra de quartzo, ela não quebrou. Seu próprio machado rachou e muito da poeira saiu, evidenciando uma massa maleável, brilhante como as estrelas da noite. E, enfim, ele entendeu que seu Deus da guerra não estava furioso. Na verdade, seu Deus da guerra estava lhe dando um grande presente. Os Noks da bacia do Níger acabavam de descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. A tal pedra vermelha, muito comum na região, era a laterita, uma pedra rica em ferro. Hoje, Gu e Ogum são considerados os deuses ou orixás da guerra, mas também do ferro e do fogo. Essa, claro, é uma narrativa literária fictícia sobre a descoberta do ferro e a invenção da metalurgia pelo povo Nok. Como eles tinham ferro sem jamais ter desenvolvido a língua escrita, nunca saberemos exatamente como eles descobriram o ferro. Sabemos, contudo, que eles o descobriram, e que antes eram habilidosos artesãos de arte sacra em argila queimada. Suas lindas esculturas de terracota são os maiores vestígios contemporâneos desse povo. Bem-vindo ao Bom Cabral, um podcast sobre a obra de Amílcar Cabral. Esse é o episódio 1, O Império do Imperador. Aqui começamos nossa lenta caminhada pela história da África, para contextualizarmos bem a obra de Amílcar Cabral. E não, os Noks da bacia do Níger não serão o nosso assunto de hoje. Eles são apenas um personagem secundário. Se você está com ansiedade, lembre-se das palavras de Amílcar Cabral. Precisamos entender bem nossa realidade. Para entender a luta anticolonial, não podemos partir da universalidade falsa do colonialismo europeu. Para o colonialismo existe o negro, aquele que não é branco como eu, fazendo aquilo que eu não quero fazer, o trabalho. O negro, único, indivisível, uma massa sem nome. O branco, por outro lado, se dividirá em portugueses, franceses, espanhóis, ingleses e inúmeros outros. Para exemplificar isso, quando foi lançado o filme Pantera Negra, supremacistas brancos acusaram o filme de ter pouca diversidade, porque quase todos os atores e atrizes eram negros. O movimento negro apontou que dentro desses todos eram negros, havia o apagamento da diversidade imensa que havia dentro da África, dentro da negritude. Nenhum dos atores negros que fizeram esse filme vieram da mesma etnia exatamente de dentro da África. Possivelmente não tiveram nenhum ancestral em comum. Esse apagamento da diversidade foi operado pelo colonialismo. Especificamente, ele foi cuidadosamente trabalhado pelo Império Português no curso da escravidão. Sobre essa diversidade, a nossa primeira palavra de Cabral do episódio. Era um texto sobre agronomia. Sim, spoiler alert, Amílcar Cabral era agrônomo de formação. Ele entra na política sonhando com arranjar formas de alimentar sua população. E bem,
Esse texto chamava Acerca da contribuição dos povos guineenses para a produção agrícola da Guiné. Amílcar Cabral disse sobre a Guiné-Bissau. Uma das características da Guiné é a grande variedade de povos que a habitam. Aqui se encontraram e vivem, e se vão fundindo apesar do hermetismo que os caracteriza, diversos povos afronegros, cujas origens são ainda hoje um problema no campo histórico-etnológico. Diversidade flagrante, da cor da pele à forma da habitação e do povoamento, do idioma à religião ou crenças, da indumentária ao regime alimentar, do instrumento agrícola às leis do casamento, da divisão do trabalho à repartição da riqueza, da infraestrutura econômica à superestrutura social. Palavra de Cabral. Essa diversidade, portanto, era mais do que linguística, étnica e cultural. Era também uma diversidade nos meios de vida, forma de organizar a sociedade, forma de viver. Para explicar isso é que eu estou indo tão longe no passado para fazer um podcast sobre Amílcar Cabral. Esse é o primeiro episódio da primeira fase do podcast, em que vou falar bastante sobre povo a povo, mas vale algumas considerações materiais anteriores. Quando olhamos a África, pensamos num grande continente, com um grande deserto ao norte, o Saara. Essa é uma forma simples de entender. Quando olhamos a história, mesmo essa contada da forma ocidental, pensamos na antiguidade como a história do sul da Europa, Grécia, Roma, que tinha algum contato com o norte da África, Egito, Cartago. E depois, a partir das navegações, pensamos num reencontro com a África, via colonialismo. Eu gostaria de sugerir outra forma de ver tudo isso. O que estudamos na escola é a antiguidade do mundo mediterrâneo. Isso acontece porque o mar Mediterrâneo era de fácil navegação. Então eram distâncias muito pequenas. Atravessar o sul da Europa para o norte da Europa era tão perigoso, a logística era difícil, o terreno acidentado, cheio de florestas, etc., que apenas o Império Romano conseguiu montar um império permanente nas duas regiões. E, francamente, o norte da Europa era frio demais, o que tornava a densidade populacional da região minúscula e, portanto, a terra inútil. Isso significa que tudo que pensamos como grego, macedônico e romano tinha mais contato com a cultura do norte da África e da Ásia Próxima, também chamado de Oriente Médio, do que qualquer coisa ao norte dos Alpes. E quando Roma enfim conseguiu construir as estradas permanentes para o norte, por onde dominar aqueles povos ao norte dos Alpes, tais estradas foram utilizadas por tais povos para marchar sobre Roma diversas vezes. Um dos argumentos para estudarmos a antiguidade assim é filocêntrico, ou seja, colocando a centralidade na história das tradições do pensamento humano. O Brasil é um país colonizado por europeus e tem uma supermaioria de cristãos. Seu direito é de origem romana, sua língua também. Logo, teria sentido estudar a história do pensamento ocidental pela história de seus pensadores. Ainda que consideremos esse argumento, que é super criticável e bastante eurocêntrico, diversos dos pensadores que atribuímos à Grécia ou Roma eram originários na África ou Ásia Mediterrânea. Plotino, Agostinho, Apuleio eram do norte da África. Zenão de Sítio, Filon de Alexandria eram da Ásia. E muito do que chamamos de filosofia grega era a adaptação escrita de pensadores orais da Ásia e da África, cujos nomes foram perdidos. Essa percepção demonstra algo bastante interessante. A Europa nunca foi exclusivamente branca, e principalmente a antiguidade clássica, grega, macedônica e romana, não era exclusivamente europeia. Uma história que se passa em 1200 anos antes de Cristo, nos últimos suspiros da Era de Bronze, como a Odisseia, provavelmente representava um povo etnicamente bem diverso. E era bem possível que uma mulher negra, de uma região ao sul da Foz do Nilo, onde fica o Quênia, dos países da atriz mexicana Lupita Nyong'o, chegasse ao Mediterrâneo. E considerando a longa tradição de se considerar etnias desconhecidas como exóticas e bonitas, é possível que o povo grego a considerasse a mulher mais bela que já viram. Essa aí fica para o Musk. Se ao norte o mundo mediterrâneo era cortado pelos Alpes, pela inóspita Europa do Norte, ao leste o Mediterrâneo era limitado pela região montanhosa e desértica da Pérsia, hoje o Irã, e ao sul pelo deserto do Saara. Essas eram barreiras muito mais insuperáveis que o Mediterrâneo, um dos mares mais facilmente navegados do mundo. Por isso, essa era a barreira real do mundo da antiguidade.
Por isso o mundo daquela antiguidade era circunscrito nesse quadrilátero. Por isso também, pensar uma Europa é mistificante. O mundo dessa época tinha no Mediterrâneo e países banhados por ele uma unidade muito maior do que uma suposta Europa teria, do que a Inglaterra tinha com a Turquia. Essa proximidade é vista em diversos fenômenos culturais. A música da região mediterrânea, a culinária e muitos outros elementos culturais têm semelhanças. Então, vamos aproveitar e pensar no Saara. Nas aulinhas de geografia, talvez você tenha aprendido que existe um tipo de clima chamado clima mediterrâneo, o que na verdade quer dizer clima influenciado pelo Saara. Ele inclusive não é exclusivo ao clima mediterrâneo. Diversas regiões do mundo próximos a grandes desertos têm o tal clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é curioso, porque nele o verão é seco. A secura do Saara se expande para o entorno e chega até o sul da Europa. O inverno, por outro lado, é muito mais chuvoso, e a chuva, para não deixar dúvidas, leva as areias do Saara sobre os automóveis de Roma. O Saara é um colosso geográfico, gigantesco, inabalavelmente seco. Ao longo de toda a história, atravessar o Saara foi muito mais difícil que atravessar o Mediterrâneo. Com 9,2 milhões de quilômetros quadrados de extensão, temperaturas diurnas de 50 graus e noturnas de zero, e principalmente quase sem nenhuma água, o Saara é uma das mais formidáveis barreiras naturais do planeta. E como tal, ela corta a região, reduzindo o intercâmbio cultural e comercial. Existem, portanto, duas Áfricas em nossa história. A África Mediterrânea, onde fica a Celta, e a África Subsaariana. Ambas mantinham um diálogo permanente, mas muito menor do que a relação, por exemplo, entre o norte da África com o sul da Europa. Mas essas duas regiões da África obviamente tinham contato. Atravessar o Saara era difícil, mas não impossível. Caravanas atravessando o Saara formavam uma rota de comércio riquíssima, porque uniam duas regiões muito diferentes e, portanto, com produtos muito diferentes. Tal qual atravessar o Atlântico para chegar ao Brasil poderia deixar alguém rico, atravessar o Saara para levar produtos mediterrâneos para a África subsaariana também enriquecia muitos comerciantes, especificamente quem comercializava pó. E não estou falando de cocaína. Estou falando de pó de ouro da África subsaariana por sal do Mediterrâneo. As rotas transsaarianas foram algumas das mais importantes rotas comerciais do planeta por muitos séculos. Nesse sentido, as bordas habitáveis do Saara, ou seja, os locais com água e agricultura suficiente para sustentar cidades, eram comparáveis com cidades portuárias, em termos da capacidade de comércio. Abastecer caravanas mercantes que chegavam da travessia do Saara era uma atividade econômica pujante, e assim sustentou reinos ricos, diferentes e poderosos em toda a extensão do deserto. Da mesma forma, criar um meio mais eficiente de unir o mundo mediterrâneo à África subsaariana representava um potencial comercial imenso. Quando Portugal dominou as ilhas macaronésicas, ou seja, a Ilha da Madeira, Açores, Cabo Verde e Canárias, essas últimas dominadas pela Espanha, que na época estava unificada com Portugal, e criou uma rota significativamente mais simples para unir os mercados europeus e os mercados subsaarianos do Ocidente, um potencial imenso de riquezas foi liberado. E foi desperdiçado pelo colonialismo e escravidão. Ao depopular a região, ao tirar as pessoas de lá, a região perdeu capacidade produtiva e, consequentemente, Portugal e Espanha perderam uma preciosíssima rota comercial que eles próprios dominavam. Podemos imaginar um mundo paralelo onde a escravidão não é adotada e o controle do comércio transsaariano representa uma imensa riqueza para o Império de Portugal. Eu sei que parece viagem, mas teve um país colonial que fez isso por um momento muito específico. Quando a Inglaterra pressionou o Brasil para o fim da escravidão, principalmente o fim do comércio negreiro, um dos objetivos ingleses era evitar que Portugal continuasse depopulando a África, porque a Inglaterra queria controlar o comércio com a África. Ela precisava daquela região estável, e a escravidão gerava instabilidade, e principalmente ela precisava daquela região com um mercado que pudesse ser controlado. Essa rota atlântica para atravessar o Saara, contudo, nunca substituiu as rotas comerciais transsaarianas. As caravanas nunca deixaram de existir.
Essa região de transição entre o Saara e as florestas tropicais africanas é chamada de Sahel, que vai do Senegal até o chifre da África, na Somália, Etiópia, Eritreia e Djibouti. Nosso podcast, portanto, cuidará da faixa litorânea do Sahel Ocidental. Bem, no episódio passado, contei como o Saara já foi verde e era habitado por uma multidão de pessoas que o surgimento do deserto expulsou para todos os lados. Também expliquei que um grupo, os berberes, foi para o norte e foi lentamente empurrado até as bordas do Mediterrâneo, e que de lá, sem ter para onde fugir, desenvolveram um novo método de vida, a travessia do Saara em caravanas. Também contei de um grupo chamado Mandé, que subiu os vales úmidos do rio Níger e Senegal até serem expulsos no século III, por povos também expulsos pela expansão do Saara, só que muitos séculos depois. Dali, o povo Mandé tomou uma medida drástica de voltar à borda do Saara. Bem, aqui vale uma rápida explicação sobre classificações étnicas. A definição de Mandé é uma família macrolinguística e cultural. Isso significa que, por diversos elementos em comum em suas línguas e culturas, conseguimos inferir que diversos grupos étnicos diferentes da região tiveram como origem o mesmo grupo. Em outras palavras, Mandé é um grande grupo étnico com diversas subdivisões. Pense no macrogrupo indígena brasileiro, os Tupi, que tem como subgrupos os Tupinambás, os Tupiniquins, os Potiguaras, os Caetés, os Tabajaras, os Temiminós, os Tamoios, os Tupis-Guaranis e os Omáguas, entre outros, espalhados do Rio de Janeiro até o nordeste do Paraguai, até a Amazônia. Historiadores conseguem inferir que, por terem elementos em comuns em suas línguas muito similares, todos esses povos um dia foram um. Os tupis teriam sido originários da Amazônia, da bacia do rio Amazônico, e foram expulsos, aproximadamente no século IX d.C., se espalhando para todos os lados e tornando diversos povos diferentes. Porém, conseguimos entender que têm semelhanças entre si. Os Mandés são exatamente isso. Um macrogrupo que se dividiu em diversos outros pequenos grupos após inúmeras migrações, a principal delas, a fuga do Saara Verde. Falarei melhor dos subgrupos mandês e suas posições no Império de Gana um pouco mais tarde nesse episódio. Bem, vimos no prólogo que a cultura Nok descobriu o ferro no século IX a.C. Por muito tempo, a visão tradicional, eurocêntrica, era que o Império Hitita, da Anatólia, na Turquia, havia descoberto o ferro e esse conhecimento foi transmitido para o resto do mundo. Hoje, a visão mais aceita é a do desenvolvimento independente da tecnologia do ferro em 3 lugares diferentes. Ou seja, os Nok e os hititas descobriram o ferro quase ao mesmo tempo, em 2 mundos muito diferentes e distantes, a Europa Mediterrânea e a África Subsaariana. Isso também empaca uma noção de que toda inovação se dá em etapas. A África Subsaariana nunca teve uma era do bronze. Ela pulou direto da era da pedra para a era do ferro. Isso acontece, e muito. Pode confiar em mim, eu sou especialista em inovação por profissão. Quando os mandês subiam os vales do Senegal e do Níger, eles aprenderam a transformar as pedras ricas em ferros da região em arados e armas. Quando foram expulsos e retornaram para as bordas do Saara, essa tecnologia se tornou essencial para o pastoreio e proteção das riquezas que acumulavam. Como eu disse acima, ser a primeira cidade na borda do Saara era equivalente a ser um porto. Caravanas deixavam uma grande quantidade de riqueza nesses povoados mandês em troca de água, comida e demais suprimentos. No século IV, essa riqueza atraiu a atenção de nômades saqueadores berberes. Parte dos berberes eram mercadores, mas parte vivia de pequenos saques na região. Ou mesmo os dois. Uma caravana fracassada se tornava saqueadores, da mesma forma que comerciantes marítimos fracassados e até pescadores se tornaram piratas em inúmeros momentos da história. Desde os chamados povos do mar do século XII a.C., que forçaram o colapso do comércio mediterrâneo, vídeo Odisseia do Nolan, até os contemporâneos casos dos piratas somalis, que eram pescadores que, devido a uma tragédia ambiental feita por grandes empresas capitalistas, ficaram sem método de vida e decidiram entrar na pirataria. Vídeo Capitão Phillips. Muito provavelmente algo assim aconteceu com os berberes que resolveram passar a ser saqueadores. E, acima de tudo, os berberes também estavam pressionados pelo processo de expansão do Saara.
e o saque é um método desesperado de garantir sobrevivência. É natural que a expansão do Saara intensificasse a quantidade de saques e roubos. Quem já viu uma série de zumbi pós-apocalíptica, onde todo mundo precisa lutar pela sobrevivência e uns acabam roubando os outros, entende o conceito. E aqui também vale uma explicação militar. Ferro era muito importante. Porém, a principal arma de guerra desde 2200 a.C. até o final do século XIX se chama cavalo. Até durante as guerras napoleônicas, mesmo depois da invenção da pólvora de canhões modernos, enfrentar a cavalaria em um campo de batalha era extremamente complicado. Isso explica como o povo mandê foi expulso de sua terra, apesar de dominar o ferro. Os memes vão dizer que a falange, a sobreposição de lanças sobre lanças, seria uma arma infalível contra cavalos. Isso não tem a menor relação com a realidade. Falanges eram tentativas desesperadas de combater a cavalaria. Porém, eram pesadas, pouco manobráveis, exigiam um imenso esforço de logística e frequentemente falhavam contra a cavalaria. Elas sacrificavam muitas coisas para tentar ser eficientes contra o cavalo. Elas eram pesadas, pouco manobráveis, exigiam um imenso esforço de logística e frequentemente falhavam mesmo contra a cavalaria. Uma pessoa em cima de um cavalo, sem nenhuma armadura e com uma grande espada, era um perigo sobre infantarias armadas com mosquetes e rifles em 1800. Achar que um monte de lança em linha resolveria o problema 4.300 anos antes não tem o menor sentido. Aqui vale o adendo. A falange é uma invenção suméria, não grega, logo asiática e não europeia. Além disso, cavalos se movimentavam rápido antes da batalha, serviam de batedores, movimentando tropas onde eram necessárias e todas as demais vantagens que a automobilidade garante numa guerra. E acredite, não são poucas. Cavalos, contudo, eram caros e dependiam terrivelmente do terreno. Terrenos apertados, pantanosos ou muito montanhosos retiravam muito da eficiência de uma cavalaria. A borda do Saara, contudo, era uma grande planície. Cavalos eram extremamente eficientes nessa região. Só havia um problema. No deserto, ou na beira do deserto, cavalos suam bicas. Cavalos e seres humanos são os únicos mamíferos que usam suor em abundância para refrigerar o corpo. Os cachorros ofegam pelas suas línguas, os elefantes perdem calor pelas suas orelhas. Todo mamífero tem seu método. Para não morrer de calor, era preciso dar muita água para os cavalos. Só que suor não é só água. Suor é água e sais. Logo, além de água, era preciso dar sal para os cavalos. Se o corpo do cavalo estiver sem sal, ele para de beber água e passa a sofrer de intensas câimbras, até que, eventualmente, morre. Cavalos eram, portanto, os reis da região, porém tinham vida curta. E assim a região do Sahel foi uma grande importadora de cavalos e de sal. Pois é, a região não produzia sal. O sal era um produto tipicamente mediterrâneo e era tão importante que a língua latina, uma língua de origem mediterrânea, transformou a palavra em sinônimo de pagamento, salário. A rota saariana, portanto, trazia cavalos e o sal necessário para sustentá-los, do Mediterrâneo até a África subsaariana, em troca de, basicamente, de ouro em pó, minerado pela região. Voltando aos mandês, eles tinham ferros que utilizavam para dominar outros povos da região. Eles dominaram minas de ouro próximas. O ferro também servia para fazer ferraduras. No século IV, os povos mandês eram pouco centralizados, mas começaram a ser atacados por saqueadores berberes e precisaram achar formas de se defender. Como nos ensina David Wengrow e David Graeber no seu livro O Despertar de Tudo, as sociedades humanas são mais ou menos verticais ao longo da história, muitas vezes se tornando mais verticais, muitas outras vezes se tornando mais horizontais. A principal razão para se tornar mais vertical é a necessidade de defesa. É a necessidade de formação de um exército. Quando os saqueadores berberes começam a atacar os povos mandês, a resposta é a verticalização. Os mandês passaram a importar cavalos para competir com os cavalos e os camelos dos saqueadores. E com os cavalos passaram a também comprar sal. Segundo as lendas, um líder chamado Dinga Sissé unificou as tribos soninques da região. Uma vez unificados, os soninques desenvolveram táticas anti-cavalarias, como o uso ostensivo de lanças e arcos. E, claro,
a compra e captura de cavalos e camelos para montar a própria cavalaria. Agora que eles conseguiam se defender, o passo seguinte foi dominar as rotas comerciais que os berberes usavam. Essa parte pode ter sido um processo muito menos violento do que parece, porque, ao final desse processo, muitos berberes passaram a viver dentro do Império de Gana. Portanto, alianças, casamentos, subornos ou vassalagens provavelmente faziam parte da mistura, e não apenas dominação por vitória em guerra. Além disso, parte desse domínio dessas rotas comerciais dependia de um bem não facilmente conquistável pela guerra: a informação. Para atravessar o deserto, a coisa mais importante era saber onde ficavam os oásis, onde era possível perfurar um poço até achar água. Porém, qualquer que tenha sido a forma pelo qual grupos mandês dispersos, atacados por berberes, dominaram as rotas usadas por berberes para atravessar o Saara, o resultado foi a formação de um imponente império. Entendido como ele foi formado, vou falar mais do dia a dia e do funcionamento do Império de Gana. É um grande desafio histórico entender a região nessa época, dado que existe uma carência de documentos. A principal fonte de informação sobre Gana são os escritos de mercadores islâmicos, o que muitas vezes é limitado. Para o começo de conversa, o Império de Gana foi fundado antes de Maomé fundar o Islã. O Islã rapidamente se espalhou pela região, mas, ainda assim, existem alguns séculos sem nenhum relato escrito sobre o tema. Muitos islâmicos moravam em Gana. Sua religião era bem tolerada, apesar da maioria dos ganenses terem outras religiões de matriz africanas. Inclusive, as grandes cidades de Gana tinham bairros muçulmanos próprios, com mesquitas e minaretes, por exemplo. Porém, os escritos que sobreviveram ao passar do tempo eram diários de mercadores islâmicos, escritos para ajudar outros mercadores que desejavam comercializar com Gana, e não atlas escritos por estudiosos sobre o império. Além disso, era um povo falando sobre o outro, o que sempre inclui uma grande quantidade de afastamento, desconhecimento e, muitas vezes, xenofobia. Parte das fontes, por exemplo, eram assumidamente hostis à religião local, razão de sabermos tão pouco sobre as divindades que adoravam. Isso acrescenta uma camada a mais de limitação de fontes. Gana imperava sobre inúmeros reinos no Sahel e mais ao sul. O regime é o que se poderia chamar de vassalagem clássica. Reinos menores pagavam tributos anuais em ouro, mercadoria, tropas e escravizados, e em troca recebiam proteção. Para tal, Gana detinha um exército poderoso. Suas armas de ferro eram muito elogiadas pelos mercadores islâmicos. Também produziam arados e demais ferramentas para agricultura e artesanato. Porém, o principal ativo do exército de Gana, que justificava seu poder sobre os povos próximos, era a grande cavalaria. Os cavalos vinham da rota transsaariana, mas também eram procriados nas maiorias das cidades de Gana. Outro fator muito importante para o poderio militar de Gana, o mais importante para qualquer guerra, era a sua capacidade logística. Guerra é, acima de tudo, logística. A capacidade de levar corpos saudáveis e bem alimentados, com seus pesados equipamentos militares, por longas distâncias, é a mais importante das capacidades de um exército. Logística, claro, também é essencial para rotas comerciais, como a transsaarianas. Um dos exemplos típicos da relevância da logística era a importância do comércio de sal, que já explicamos. O sal era trazido de salinas do Mediterrâneo pelo Saara. Além da questão dos cavalos, o sal evita que alimentos estraguem, ou melhor, evita o pior que o apodrecimento pode causar na saúde das pessoas. Mas, óbvio, o sal causa outro problema no deserto: sede. Gana tinha um complexo sistema de estações de descanso. O centro de uma estação de descanso era a fonte de água, a maioria das vezes um poço artesanal. No Saara, alguns poços chegavam a ter 40 metros de profundidade. Pense por um momento no esforço humano que é cavar por 40 metros, sem máquinas, apenas com pás, no meio de um deserto escaldante. O contorno dos poços era protegido com pedra ou areia socada. Novamente, pense na dificuldade de levar essa quantidade de pedras no meio do deserto. O Império de Gana era rico o suficiente para criar complicadas obras de engenharia. Nos profundos poços do Saara também era necessário estruturas de madeira para garantir que eles não colapsassem com seu uso. E, de novo, não havia madeira no deserto. Toda a madeira era trazida do sul. Reflita sobre o gigantesco trabalho de engenharia necessário para fazer algo assim. Uma vez garantida a produção de água da estação de descanso,
uma complexa estrutura social crescia no entorno. Uma família ou clã local ganhava o direito e responsabilidade de manutenção sobre o poço. A maioria das vezes a água era cobrada, mas havia um sistema de controle de preços, para evitar abusos que tornassem as caravanas inviáveis. Era literalmente vender água no deserto, então o mercado demandava muita regulamentação para manter-se viável, e não virar simplesmente uma forma de extorsão de mercadores sedentos. Essa espécie de regulação econômica estratégica não existia na Europa, por exemplo. Um dos mais poderosos países da Europa na época, o Sacrosanto Império Romano, tinha um problema crônico de incapacidade de regulamentar seus pedágios. Reis locais cobravam quanto queriam. Isso fazia com que muitas vezes a caravana se tornasse inviável, o comércio cessasse e os próprios reinos parassem de lucrar. Esse problema só foi resolvido com a invasão napoleônica da Alemanha, quase um milênio após o ápice do Império de Gana. Pode parecer algo muito simples regulamentar pedágio, comércio de água e por aí vai, mas foi muito raro também. Alguns desses poços funcionavam 24 horas por dia. Um sistema de baldes com corda trazia água do fundo do poço para reservatórios na superfície, onde as pessoas e animais podiam beber. Além da construção dos poços, a segunda parte mais relevante de uma estação de descanso era a alfândega. Apesar da escrita não ser comum em Gana, a contabilidade era. E como era uma habilidade estratégica, era muitas vezes originário de mão de obra importada. Todo o império importa mão de obra relevante. Queiram os supremacistas brancos dos Estados Unidos entenderem isso ou não. A maioria dos escribas de Gana eram muçulmanos, muitos deles vindo do norte da África. A ausência de língua escrita atrapalha muito as fontes históricas e serve muito a visões racistas do processo colonial. Na Europa, menos de 5% da população era capaz de ler nessa época. A escrita era reservada à nobreza e principalmente à parte do clero. Não à toa, as navegações portuguesas contavam com um grande contingente de religiosos, pessoas capazes de escrever o que acontecia para os monarcas, ou melhor, seus escribas, lerem. Gana tinha literalmente a mesma solução, uma pequena casta de escriba. A escrita também estava ligada à religião e eles trabalhavam para o monarca. Ninguém passava por uma estação de descanso sem pagar impostos. A mercadoria era inspecionada, hábito que também só entrou na realidade europeia no século XIX. Esses impostos garantiam a manutenção do poço e, claro, a proteção militar à estação de descanso. Haviam guardas na alfândega, claro, e espalhados por todas as estações de descanso, mas manter uma grande quantidade de tropa na região era impossível. Se uma estação de descanso fosse atacada por soldados preparados, alimentados, etc., era pouco provável que esses soldados conseguissem protegê-la. O objetivo era fugir com um cavalo rápido e bem alimentado e descansado para avisar a capital de Gana, que rapidamente retornaria com sua poderosa cavalaria. Essas eram as principais funções da guarnição militar da estação de descanso: garantir a paz do rei, evitar que mercadores se recusassem a pagar impostos, evitar roubos de oportunidade e avisar o reino caso qualquer coisa acontecesse. Os mercadores também eram interrogados sobre o que acontecia no resto do mundo e faziam parte da rede de informação de Gana. Além desses serviços, digamos, estatais, as estações de Gana eram vilas, com vida social. Toda espécie de demais serviços essenciais para os mercadores eram comuns, como ferreiros que cuidavam das ferraduras e dos arreios, veterinários para cuidar dos animais, curandeiros para cuidar das pessoas, cozinheiros de comidas frescas, mercadores de vasos, couros, tecidos e de camelos e cavalos. Falava-se árabe, soninque e berbere. Haviam pequenas mesquitas e uma seta cuidadosamente colocada no centro de tendas apontava para Meca, para que as rezas diárias fossem realizadas corretamente. No começo da noite, nas estações do Saara, eram acendidas fogueiras. Todos comiam juntos e haviam cantorias e tambores. Cafeína, na forma de noz de cola, haxixe e até álcool, em especial a cerveja de milhete ou pães, também conhecida como cerveja bantu, eram consumidas em regiões com caravanas não islâmicas, ou por islâmicos dispostos a não seguir todos os ensinamentos de Alá. O comércio de haxixe, uma forma de preparo de cannabis, ou seja, maconha, muito comum no Marrocos e demais países da África Mediterrânea, era muito comum. E claro, como em todo porto, em toda cidade onde mercadores voltavam à civilização, após um longo período de travessia de uma barreira geográfica, havia prostituição, a maioria das vezes escravizados.
Eram espaços, acima de tudo, de encontros de culturas diferentes, com toda a riqueza cultural que isso acarretava. No centro desse império de estações de descanso, havia a capital de Gana, Cumbi Salé. De lá, Gana governava todos os seus sítios. Cumbi Salé foi descrita por diversos mercadores islâmicos, mas o sítio arqueológico de onde um dia foi a cidade só foi encontrado em 1913. Somados com as descrições de mercadores islâmicos, conseguimos ter uma boa ideia do que foi essa cidade. Situado no sudeste da Mauritânia, na fronteira com o Mali, Cumbi Salé não era próximo a nenhum rio permanente. O rio permanente mais próximo é o rio Níger, a centenas de quilômetros de distância. A cidade, portanto, sobrevivia por um complexo sistema de poços e cisternas, que captavam a água da chuva. Em muitos sentidos, era uma estação de descanso da borda do Sahel que cresceu demais. E como cresceu? No século IX, 30 mil pessoas moravam na cidade. Pode parecer pouco hoje, mas isso quer dizer que a cidade era maior que Londres e do tamanho de Roma. Paris tinha entre 40 e 80 mil habitantes. Córdoba tinha entre 300 e 500 mil. Palermo tinha aproximadamente 150 mil. E Constantinopla tinha entre 300 e 400 mil. Mas nenhuma dessas cidades era parte da Europa Católica. Córdoba e Palermo estavam sob o controle árabe, Constantinopla sob o domínio do ortodoxo Império Bizantino. Cumbi Salé, portanto, era uma grande capital para os padrões da civilização europeia cristã da época, apesar de não ter um rio fornecendo água como todas essas outras. As casas eram de tijolo tipo adobe, com fundações de pedra. As casas tinham até 3 cômodos, indicando uma vida familiar menor, pai, mãe e filhos, em cada casa, mas eram abertas para um grande pátio em comum com outras casas. É provável que nesses pátios fossem plantadas árvores frondosas para garantir sombra, e que cada quarteirão desses fosse ocupado por uma família maior, avós, tios, primos e demais agregados, ou um clã, pessoas que trabalhavam juntas, sócios em comércios ou manufaturas. Haviam banheiros públicos com fossas escavadas. A água era limitada, mas a influência islâmica indicava que havia banhos periódicos. As casas tinham fornos de bairro e a gastronomia incluía pães, milheto, sorgo, carne bovina, carneiros, cabras, além de peixe seco salgado, trazida de outras regiões. As ruas eram largas, possivelmente para garantir a passagem de animais de tração com suas pesadas carroças. Tudo isso pode parecer pouco, mas comparado com as ruas estreitas, esgoto a céu aberto, hábito de jogar o conteúdo da latrina pela janela e a crença comum de que tomar banho fazia mal à saúde do europeu cristão médio da época, podemos dizer que Cumbi Salé era uma cidade muito bem organizada, desenvolvida e possivelmente cheirosa. E tudo isso sem acesso à água. Refletindo sobre sua diversidade cultural, a cidade tinha 2 bairros muito distintos. O bairro islâmico tinha uma grande mesquita e outros templos menores. Havia escolas corânicas, onde os jovens aprendiam a ler a Bíblia e o Alcorão. As preces diárias eram observadas, o descanso e as rezas de sexta-feira também. O bairro islâmico tinha mais riqueza externa, com casas maiores, e o povo tinha mais educação formal. Não era um bairro monoétnico, contudo. Haviam berberes, o povo indígena do norte da África, árabes e africanos do sul do Saara convertidos ao islamismo. Como a cidade durou centenas de anos, é provável que houvesse um grande contingente de islâmicos mestiços. O outro bairro era o tradicional. Apesar do cidadão médio desse bairro ser mais pobre, dado que não participava do lucrativo comércio transsaariano, era nesse bairro que residia o poder político do império. No meio dele ficava um imponente palácio imperial, e no entorno os pátios e as casas dos funcionários da corte. Estrangeiros eram proibidos de entrar nos pátios sem expressa autorização. A religião era importante e reforçada em cada detalhe da arquitetura e organização do bairro. Infelizmente, a maior parte do que conhecemos sobre o bairro tradicional de Cumbi Salé veio da escrita de muçulmanos. Não podemos sequer confiar muito nas descrições sobre a religião, dado que eram perpassados por estudiosos e fiéis de outra religião. Al-Bakri, o escriba muçulmano cuja obra sobre Cumbi Salé melhor sobreviveu, gasta parte de seu tempo condenando os hábitos idólatras dos não-islâmicos da cidade. Descreve, por exemplo, o sacrilégio de todos os cidadãos deitarem-se no chão quando o rei passava. Esse relato é muito pouco confiável, dado que pode ter sido escrito por puro desejo de propaganda pró-islâmica. A própria tradição linguística já indica uma perda. Sabemos que a religião era animista, ou seja, cultuava forças da natureza e também os antepassados.
que realizavam sacrifícios de animais e que cultuavam locais sagrados, como formações rochosas, árvores e fontes de água. Para quem conhece as religiões de matrizes africanas, todos esses elementos são comuns ao voodoo, candomblé e umbanda. Mas não eram exclusividade do Império de Gana, e sim uma tendência de todas as religiões da região por muitos séculos, que foram se transformando e adaptando a cada nova realidade e país por onde os negros dessa região foram levados. Mas eu vou pegar esse gancho dos preconceitos de Al-Bakri para falar de outro problema de toda essa narrativa que fiz. Ela ainda é eurocêntrica. O conhecimento histórico é fragmentado pela baixa presença de fontes críveis, mas isso acaba por reforçar outro problema: o foco nos impérios, e assim na história dos dominantes. A língua escrita é uma das maravilhas da cultura moderna. A capacidade de transmitir ideias pelo espaço e pelo tempo com baixas perdas e assim nos inspirarmos por pessoas de épocas e regiões distantes é algo fantástico. Diabos, vocês não estariam nem me ouvindo falar agora num imenso preâmbulo sobre a história da África se não quisessem se inspirar pela obra escrita de Amílcar Cabral. Por mais que podcasts sejam meios orais, tudo que aqui falo foi fruto de muita leitura e escrita de roteiro. Porém, a língua escrita e a má distribuição de alfabetização também é uma ferramenta de dominação. No seu nascimento, a escrita era um método de controle sobre a produção agrícola e comércio. Os mais antigos registros da língua escrita, como conhecemos, são recibos, talões de impostos, contagem de estoques. Quem queria contar histórias, desenhava. Quem queria contar impostos, escrevia. Depois, claro, a escrita se tornou outra coisa, foi popularizada, se transformou em instrumento de ensino, de literatura, de cultura. Porém, no começo, a escrita era uma ferramenta de império. Gana não tinha escrita para demais funções, mas contava com escribas islâmicos para essa função imperial. Mas essa também é uma forma de dominação colonial. Também é uma forma de dominação de um povo sobre o outro. Não à toa Amílcar Cabral se preocupava tanto com a alfabetização de seu povo. E não à toa, uma das pessoas inspiradas pela luta de Amílcar Cabral, Paulo Freire, estudou como alfabetizar o povo melhor. Daí entramos num ciclo infeliz. A melhor fonte histórica é a escrita. E a primeira função da escrita é controlar a produção dos súditos. Ou seja, há muito mais fontes documentais sobre as sociedades que têm escrita, isto é, os dominantes, dos que não têm, ou seja, os povos livres ou dominados. Isso reforça um viés eurocêntrico. O povo que existia era o povo que funcionava de alguma forma parecida, ou que interessava aos europeus. Os 3 povos ameríndios mais conhecidos hoje, por exemplo, são os incas, maias e astecas. Sua característica em comum era serem impérios, capazes de produzir excedentes comercializáveis ou roubáveis. Os povos que eles dominaram e cobraram tributos, que geraram esses excedentes que tanto interessavam aos europeus, viraram rodapé na história. Esse problema pode ser remediado, mas é um pouco insolúvel. Não conseguiremos construir com a mesma riqueza de detalhe a vida dos povos não islâmicos de Gana, como conseguimos fazer do bairro islâmico. E da mesma forma, os povos dominados pelo Império de Gana, os que não moravam em Cumbi-Salé, não serão tão bem representáveis quanto os que moravam. Mas agora farei justamente isso. Tentarei compilar o que conhecemos sobre os povos que compunham Gana. O primeiro povo era o Soninké, também conhecido como Saracolé. O imperador Gana era desse grupo, e era o grupo étnico dominante do império. O grupo linguístico, que é como chamamos as famílias que são parentes entre si, é o Niger-Congo, do ramo Mandé. Então são próximos Mandigas, Bambaras e Diulas. Esse grupo Mandé, que saiu da Guiné e rumou para o norte, formou diversos povos, entre eles os Soninquês. Alguns chegaram no rio Níger e o ocuparam diversas localidades, Alto Níger, Médio Níger, etc. Os que foram para o oeste, chegando em Senegal e Gâmbia, se mesclaram com populações locais e fizeram parte dos Fula, um grupo islâmico bastante relevante e atacado pelos franceses. Os que foram ao sul em direção a Gana, Serra Leoa e Libéria, eram os ancestrais dos povos Kissi e Loma. Falaremos deles mais adiante. Os grupos que foram em direção leste para Níger e Burkina Faso se uniram às comunidades Gur, como os Mossi e os Dagomba. Também serão personagens futuros da nossa história. No Império Gana havia 4 grupos Mandé. Os Soninké, que formaram o Império, os Malinke, ou Mandigas, que eram vassalos indiretos. Eles viviam no Alto Níger, próximo às minas de ouro que abasteciam o Império. Os Ganas controlavam todo o ouro que saía da região.
Gana não via necessidade de dominar diretamente os malinquês, e os malinquês, por sua vez, não tinham ambições para o oeste de suas minas. Ainda. Outro grupo mandê da região eram os Bambaras, ou Bamanas. Eles viviam no Médio Níger, atualmente Mali, e eram agricultores. Quando o Império se formou, eles se tornaram tributários de Gana, trocando comida por produtos transsaarianos e pagando impostos por proteção ao poderoso Império de Gana. Um terceiro grupo, os Wangara, ou Diulas, chegaram até o Saara e foram adotados ou convertidos pelos comerciantes islâmicos. Eles eram menos territorializados, formando uma grande rede de colônias mercantis próximas ao Império. É provável que tenham sido também os negociadores das alianças entre islâmicos e o Império de Gana. No Império de Gana, além dos povos mandês, havia uma constelação de grupos não mandês que orbitavam o poder soninque, cada um com sua função econômica e seu papel político. Ao norte estavam os berberes, nomes dos desertos, donos das caravanas que cruzavam o Saara. Os berberes controlavam o comércio do sal e dos tecidos que vinham do Maghreb e traziam de volta ouro e marfim do sul. Eram parceiros e rivais ao mesmo tempo, pagavam tributos a Gana para o direito de passagem, mas guerreavam quando queriam o monopólio das rotas. Outro grupo importante, que eu já citei, eram os Fula, também conhecido como Fulani ou Piu. Eles viviam nas fronteiras úmidas do Sahel, cuidando dos grandes rebanhos de gado. Sua mobilidade tornava difícil o controle direto para o Império, mas os Fulas dependiam das cidades de Gana para vender carne, leite e couro. Pagavam tributos em época de colheita e recebiam proteção militar contra saqueadores e secas. Ao sul ficavam os Sosso. Eram guerreiros e agricultores que formavam um tampão entre o coração soninque e as florestas úmidas. Por muito tempo foram vassalos fiéis, sustentando o império com grãos e soldados. Mas conforme Gana enfraqueceu, os Sossos se libertaram, criando um reino próprio, e por um breve período herdaram parte de sua glória, até serem derrotados pelos malinquês, que ergueram o império do Mali. Mais ao sul, nas florestas ricas em ouro, estavam os Akan. Eles nunca foram dominados militarmente, mas faziam parte da teia econômica de Gana. O ouro extraído de suas terras era vendido aos mercadores Wangara, que levavam para o Sahel e pagavam tributos ao rei de Gana. Sem os Akan, o império não teria ouro. Sem o império, o ouro não teria caminho para o Mediterrâneo. Nas margens dos rios Senegal e Gâmbia viviam povos agrícolas e ribeirinhos como os Serer, Tenda e Biafada. Produziam milheto e peixe seco, trocando por sal, tecidos e metal. Eram as aldeias do meio, conectando o Sahel às florestas, e também forneciam escravizados para o comércio interno. Por fim, havia os Wangara, que, embora de origem mandê, se misturaram profundamente a esses povos não mandês. Eles eram mediadores, falavam várias línguas, dominavam o árabe comercial e garantiam o fluxo entre o ouro do sul e o sal do norte. Sem eles, o império seria rico em teoria, mas pobre em circulação. E toda essa rica arquitetura social era viva, contando com inúmeras mudanças ao longo das gerações. Novos povos cresciam em relevância, disputavam espaço e atividades de outros, novas culturas surgiam e se desenvolviam. Até 2 fanáticos religiosos fazerem uma migração religiosa que quase os matou, antes de lhes dar um império. Mas isso só no próximo episódio de Bom Cabral. Até lá!
nossa mãe, nossa filha, ela é nosso grande irmão. Ela é nossa mãe, nossa filha, ela é nosso grande irmão. Ela é nossa novela, nossa tela, ela é nossa solidão. Nossa tela, nossa cela, nossa solidão. Oh, nossa santa, oh, nossa sina, oh, nossa senhora que ilumina. Oh, nossa santa, oh, nossa sina, ela é nossa assassina. Nefasta feiticeira, sinistra criatura, de manhã traz a doença e à noite vende a cura. Ei, ó Senhor, Rei do Fogo que clareia a noite, é chama que chama e balança a açoite. Lance o passe que faz esse quebrando passa. Esse feitiço maldito que calou a massa. Apaga uma vela pra virar fumaça. Que assim seja, que assim se faça. E o seu salário de um ano eles faturam por hora. Bate palma pra humilhação, confunde herói com vilão. O poeta já disse, eles são os ricos que o meu povo adora. Bate palma pra humilhação, em alta definição. Ela vem sussurrando em surround, tu se rende no primeiro round. E até lá no meio do mato, e até lá no meio do mato, e até lá no meio do mato. E até lá no meio do mato, naquela casinha de saber. Bate palma, estica e puxa, e viva a festa da bruxa. A tecla sabe, vai dizer qual é a língua do poder. Quero poder mandar. Da grana me morde a fome, da fama eu quero provar. Quero poder mandar. Escrever com sangue meu nome no teu altar. Propaganda, pra eu poder vender, pra eu poder comprar. Propaganda,